A maioria das pessoas acredita que mudanças profundas vêm de decisões monumentais. No entanto, Alexander Mikulin, um dos mais notáveis engenheiros e pensadores russos do século XX, provou o contrário. Ele defendia que a verdadeira transformação começa nas ações mais pequenas. Pela manhã, com o primeiro suspiro, o primeiro passo, o primeiro movimento do corpo e da mente. Mikulin não era um místico ou filósofo. Ele era um engenheiro, projetista de aviões, um homem das ciências exatas. Foi ele quem desenvolveu um sistema único para prolongar a vida, baseado em ações simples, quase insignificantes, com o potencial de influenciar nossa saúde, energia e longevidade. Mikulin afirmou: quem quer viver muito, deve viver amanhã corretamente. Seu método não exigia treinadores caros ou práticas da moda, apenas disciplina, compreensão do próprio corpo e regularidade. Este sistema não é magia ou teoria. É um conjunto de princípios comprovados na prática. Vamos revelar os 9 princípios matinais que Mikulin praticava e recomendava a todos que desejam manter a saúde, clareza mental e força interior até a idade avançada. Descobriremos como uma manhã simples pode ser o ponto de partida para uma vida renovada. Desperte suavemente, não salte da cama. Alexander Mikulin acreditava que a primeira ação ao acordar determina se o dia será de tensão ou harmonia. Ele advertia que levantar abruptamente sobrecarrega o coração, perturba a circulação e danifica o sistema nervoso, especialmente em idades mais avançadas. Por isso aconselhava um despertar gradual e suave, permitindo ao corpo e à mente uma transição sem estresse para o dia, escreveu. Quem salta da cama e rompe no dia sem sintonia com o corpo. É como ligar uma máquina complexa a frio, sem óleo e sem preparação. O despertar matinal é um momento sagrado, onde a alma ainda paira no semissono e o corpo está vulnerável. Nesses minutos é crucial permanecer deitado, com os olhos fechados, dedicando 3 a 5 minutos ao alinhamento interno. Apenas respirar, observar e ser grato. Mikulin sugeria mover a atenção mentalmente pelo corpo, da cabeça aos pés, sentindo que tudo está no lugar, garantindo que o dia comece em sintonia, não com pressa. Ele disse: comece o dia em harmonia consigo e o resto do dia seguirá esse ritmo. Depois é importante não se levantar de imediato, mas realizar movimentos suaves, espreguiçar-se, virar-se de um lado para o outro, sentar-se lentamente, sem tensão, apenas despertando. Assim, evita-se sobrecarregar o coração e os vasos sanguíneos, especialmente após os 40 anos. Ele observou que o despertar da maioria das pessoas é como um salto descontrolado, programando-as para ansiedade, pressa e caos. A chave é despertar com respeito por si mesmo, não com um ataque à realidade. Os primeiros minutos após o sono são a janela para inspirar luz ou mergulhar na agitação. Crie um ritual, música calma, janela aberta, luz do sol no rosto. Faça do silêncio seu aliado. Mikulin insistia: quem quer viver mais tempo deve começar o dia como se fosse o primeiro da vida. Essa abordagem preserva a saúde e muda a percepção da vida. Cansaço dá lugar à gratidão, medo à determinação, pressa a um ponto de ancoragem interno. Apenas esta mudança, o despertar suave, cria um efeito dominó. O corpo agradecerá com um coração saudável, vasos estáveis e mente clara, e a alma com a quietude onde nascem as verdadeiras decisões. Acorde o corpo, ative a vibração da vida. Imediatamente após o despertar suave, Mikulin defendia que a circulação e a linfa devem ser ativadas para despertar cada célula do corpo. Para isso, ele desenvolveu um exercício simples, mas engenhoso, que chamou de vibração. Dura apenas 2 a 3 minutos, mas seu efeito é enorme. Dissolve estagnação sanguínea, ativa órgãos internos e previne a formação de trombos. A essência é ficar na ponta dos pés, elevar o corpo e em seguida deixar os calcanhares caírem abruptamente no chão, criando uma leve onda de choque por todo. Ele aconselhava realizar este exercício 30 vezes todas as manhãs, preferencialmente descalço numa superfície firme. Escreveu: experimentei este método em mim mesmo durante anos. É uma sacudidela que expulsa o veneno das veias. Mikulin afirmava que trombos e estagnação venosa são as principais causas de envelhecimento, derrames, ataques cardíacos e fadiga crônica. Escreveu: não é a doença, mas a inatividade que destrói o corpo. Após acordar, nosso corpo é como água parada, morna, lenta, sem movimento. Mas ao fazer esse simples exercício, a energia começa a circular, os vasos sanguíneos despertam e o cérebro recebe sua primeira dose de oxigênio. Não é apenas ginástica, é higiene circulatória,
um método para manter a juventude dos músculos, articulações e cérebro. Ele enfatizou que esta prática pode substituir um complexo de exercícios inteiro, mesmo para pessoas sedentárias ou que não podem praticar desporto. Pode ser feito de manhã, durante o dia, antes de dormir. O importante é a regularidade. Mikuláš observou: não faz sentido curar uma perna doente se a cada dia se recomeça a doença. A prevenção é a melhor terapia. Amanhã é o melhor momento para prevenir a estagnação e recarregar o coração. É impressionante a simplicidade e o quão subestimado é este exercício. Pessoas procuram por horas curas milagrosas para o cansaço, sem entender que a verdadeira medicina está no movimento. Integre a vibração da vida à sua prática matinal. Levante-se, ponha-se na ponta dos pés e comece a bater os calcanhares no chão, como se estivesse a recuperar a conexão com o seu corpo, a sua energia e a própria vida. Como Mikuláš disse, o corpo é como um mecanismo, mas se o motor não for ligado pela manhã, ele engasgará, desligará e avariará ao longo do dia. Banhe-se com água fria. Desperte a imunidade. Após o corpo despertar e o sangue fluir, segue-se a próxima etapa, purificação e endurecimento pela água. Alexander Mikuláš considerava a água não apenas higiene, mas um reinício energético para corpo e mente. Ele recomendava enfaticamente começar cada manhã com um banho de água fresca ou fria, afirmando que isso ativa as defesas do corpo, fortalece os vasos e recarrega a vontade. Escreveu: não se deve aquecer ao calor, mas morder o frio. Lá reside o frescor, lá reside a saúde. Este conselho pode parecer duro, especialmente no inverno, mas Mikuláš garantia: com a prática sistemática, o organismo adapta-se e a energia começa a acumular-se naturalmente. A água fria provoca um stress de curta duração, mas é precisamente neste estímulo que reside a força. Em resposta, o corpo inicia uma cascata de reações de defesa. A circulação intensifica-se, o sistema cardiovascular fortalece-se, os níveis de dopamina aumentam e o humor melhora. Ele escreveu: ao banhar-se com água fria, você se lembra de que está vivo, de que pode sentir. É um ato de força, não de tormento. Além disso, Mikuláš afirmava que a água fria limpa a mente e confere um sentido de disciplina interna. Não é apenas um refresco para o corpo, é um desafio matinal a si mesmo. Você se levantou, sacudiu o corpo e agora aceita a força da natureza, em vez de fugir dela. Ele também notou que a água fria eleva o espírito, especialmente em casos de apatia, cansaço ou depressão. Um banho é suficiente para o estado interior começar a mudar. Isso não é magia, é fisiologia. Toda manhã você tem uma escolha: permanecer no calor e tremer de medo, ou entrar no frio e sentir a vontade de viver retornar, disse ele. É importante começar gradualmente. Pode-se esfregar o corpo com uma toalha molhada, lavar o rosto com água fria, depois passar para duches alternados e só então para o banho completo. O mais importante é a regularidade e a atitude correta. Mikuláš estava convencido de que este ritual matinal fortalece não apenas os vasos, mas também o caráter, porque cada vez que uma pessoa se supera, ela se torna mais forte. A água é uma aliada, não uma inimiga. Ela devolve energia e, simbolicamente, lava medos e fraquezas. Como ele escreveu: a água fria não cura a doença, ela devolve você a si mesmo. Desperte a mente. Ative o cérebro antes que as notícias o façam. Segundo Mikuláš, amanhã é tempo de despertar físico e de ativação da mente. Na primeira meia hora após o sono, o cérebro está mais receptivo, fresco e pronto para aprender. A maioria das pessoas desperdiça essa janela única com ações inúteis. Rolar o feed de notícias, ler manchetes perturbadoras ou conversas vazias. Mikuláš aconselhava: comece o dia com um esforço significativo e você sintonizará sua mente para a produtividade. Escreveu: quem permite lixo mental pela manhã não deve estranhar se à noite a alma doer. Por isso, ele recomendava um exercício simples, mas poderoso: o treino mental matinal. Pode ser ler algumas páginas de um livro inteligente, memorizar um poema, recontar um texto, fazer cálculos mentais ou até planear detalhadamente o dia. Essa abordagem ativa o córtex cerebral, força as conexões neuronais a trabalhar, melhora a memória, a concentração e a clareza de pensamento. Isto é crucial na idade madura, quando as funções cognitivas começam a declinar. Mikuláš acreditava que o movimento do cérebro é tão importante quanto o do corpo. Se não se treinar a mente, ela começa a atrofiar. Se o cérebro não receber tarefas, ele próprio se tornará uma tarefa para os médicos, escreveu.
Assim, cada dia deveria começar com um esforço mental, recordar algo, compreender, resolver, conceber. Mesmo 5 minutos dessa prática podem mudar o estado interno para o dia todo. Além disso, Mikulim enfatizava a importância do pensamento positivo matinal. Não um otimismo ingênuo, mas um foco consciente no que se pode fazer, mudar, iniciar. Ele sugeriu fazer anotações matinais, frases curtas, objetivos, observações, para organizar o caos interno. Um pensamento expresso em palavras não é mais caos, mas uma força, disse ele. Uma mente que começa o dia com clareza, provavelmente o passará de forma eficaz e calma. Uma mente, ao contrário, que é poluída desde os primeiros minutos, vagueará, preocupar-se-á e perderá energia. Mikulim também aconselhava a não falar nos primeiros minutos após acordar, se não fosse necessário. Ele acreditava que o monólogo interno é mais importante que o ruído externo e que o silêncio ajuda a ouvir a si mesmo. Ao tornar essa prática um hábito matinal, em apenas uma semana, notará o pensamento mais claro, a memória mais forte e a ansiedade reduzida. A ativação mental matinal não é uma obrigação, mas um privilégio, pelo qual você se torna o mestre do seu próprio dia. Como Mikulim escreveu, a manhã não é apenas uma sacudidela física, mas também um início mental. Dê trabalho ao cérebro e ele lhe trará resultados. Caminhe pela manhã. Cada passo prolonga a vida. Entre as ideias simples, mas revolucionárias de Mikulim, a caminhada matinal ocupa um lugar especial. Ele a considerava não apenas atividade física, mas o alicerce da longevidade, especialmente para quem passa a maior parte do dia sentado. Sua afirmação é direta: movimente-se e viverá. Fique parado e definhará. Mikulim não era defensor de treinos exaustivos. Ele sabia que o corpo humano é programado para o movimento, e o mais natural deles é caminhar. Escreveu: o homem nasceu para caminhar. A cada passo, todo o sistema trabalha: coração, pulmões, articulações, cérebro, intestino. Ao parar de caminhar, o organismo começa a esquecer sua finalidade. Ele sugeriu começar amanhã com 20 e 30 minutos de caminhada rápida e rítmica, se a saúde permitir, ao ar livre. Isso ativa a circulação, acelera o metabolismo, reduz os níveis matinais de cortisol, o hormônio do estresse, e melhora o humor. Se não for possível sair, pode-se caminhar dentro de casa ou mesmo no lugar, imitando passos como o próprio Mikulim fazia após cirurgias. O mais importante é ritmo, respiração e concentração. Ele reiterava: não se deve caminhar com o corpo, mas com todo o ser. Então, o passo se torna uma oração da vida. Ele também dizia que a caminhada matinal é um tempo para refletir, para o diálogo interno, para alinhar a intenção do dia. Em vez de se sobrecarregar com dispositivos e caos, ele aconselhava caminhar em silêncio, ouvindo a própria respiração e observando o ambiente. Cada passo na terra é um passo em si mesmo, e se você não trilhar esse caminho pela manhã, passará o dia todo longe de si mesmo, escreveu. Mikulim insistia especialmente para que os idosos não parassem de caminhar. Em sua opinião, a morte lenta começa quando a pessoa para de se mover. Então o sangue estagna, a circulação cerebral piora, e vem a depressão e a velhice. Ele até derivou uma fórmula: 5.000 passos por dia como mínimo para a saúde, 10.000 para o rejuvenescimento. Claro, não havia pedômetros em sua época, mas seu sistema antecipava as recomendações médicas modernas. A caminhada matinal confere vitalidade, segurança física, conecta com o corpo. Depois, os pensamentos também ficam mais claros e as decisões mais fáceis. Não é à toa que ele escreveu: se você não consegue resolver um problema, caminhe e encontrará a resposta mais rápido do que pensa. Faça da caminhada parte da sua manhã e sentirá como o dia se torna a continuação do seu movimento interno e não um fluxo caótico para o qual o mundo exterior o arrasta. O pequeno almoço não é uma refeição, é combustível para a vida. Mikulim afirmava que o pequeno almoço não é apenas ingestão de alimentos, mas um momento estratégico do qual depende toda a bioquímica do corpo para o dia. Ele alertava contra alimentos pesados e gordurosos pela manhã, especialmente para quem se movimenta pouco. Em vez disso, insistia num pequeno almoço leve, nutritivo e vivo, que libere energia em vez de sobrecarregar o estômago. Escreveu: o homem não é um forno para se encher de carvão pela manhã. A manhã exige fogo, não cinzas. Sua ração matinal consistia em mel, cereais, produtos lácteos fermentados, frutas secas e uma pequena quantidade de proteína. O mais importante, não engolir a comida, mas saboreá-la conscientemente.
como se desse ao corpo uma bênção para o dia. Mikuláš criticava o hábito de comer com pressa ou em frente às notícias. Ele acreditava que a comida consumida no caos não é digerida corretamente e torna-se tóxica não só para o corpo, mas também para o humor. Ele afirmava: um pequeno almoço comido com preocupação torna-se alimento para a doença. Ele dava atenção especial à quantidade e temperatura dos alimentos. A comida não deveria ser muito quente nem muito fria, e não deveria sobrecarregar o estômago. Caso contrário, após o pequeno almoço, a pessoa sentir-se cansada, não revigorada. O pequeno almoço deve trazer clareza, leveza e movimento. Ele também acreditava que não se deve comer imediatamente após acordar. É melhor dar tempo ao corpo para se ativar, fazer ginástica, caminhar, beber água e só depois tomar o pequeno almoço. Nesse caso, a digestão trabalha em sintonia com os ritmos circadianos e o organismo tira o máximo proveito. Mikuláš alertava: um pequeno almoço demasiado farto é uma âncora na perna. Você ainda não começou o dia e já está preso na cadeira. Ele sugeria guiar-se não pelo apetite, mas pela necessidade. Sente uma ligeira fome? Coma. Sem fome? Beba água ou chá. Ele também observou que pela manhã não importa apenas o que se come, mas como se come. Com gratidão, com respeito, sem distrações. Ele escreveu: comida consumida com respeito torna-se medicamento. Comida sem atenção torna-se lastro. Para ele, a comida não era apenas calorias, mas uma vibração. Ele acreditava que a ingestão alimentar matinal é um ato energético que pode curar, rejuvenescer e sintonizar com a onda certa. Nisso, ele estava surpreendentemente próximo da filosofia oriental. Ao repensar sua atitude em relação ao pequeno almoço, não como um ritual de saciedade, mas como preparação para o dia, como um investimento em sua energia, o dia em si será diferente. Leveza no corpo, clareza na cabeça, calma nas emoções. Tudo começa à mesa matinal. Como ele disse: não pergunte o que o dia lhe dará, pergunte o que você se deu pela manhã para que o dia tenha sentido. Alinhe-se internamente. Pensamentos criam seu dia. Segundo Mikuláš, amanhã é tempo para o corpo, a mente e, sobretudo, para o alinhamento interno. Ele enfatizava que os primeiros pensamentos após acordar moldam a onda emocional na qual se navega o dia todo. Por isso é essencial não só movimentar-se e alimentar-se corretamente, mas também iniciar conscientemente o processo mental. Escreveu: o pensamento é uma ordem que o corpo não discute. Você deu o sinal e o sistema começou a agir. Por isso, Mikuláš recomendava dedicar alguns minutos todas as manhãs à programação interna da consciência, proferir frases que direcionem o vetor da atenção, energia e humor. Essas frases não deveriam ser afirmações inventadas de livros de autoajuda, mas sim atitudes honestas e vividas internamente. Por exemplo: hoje escolho a serenidade, faço o que posso, e isso é suficiente. Sigo no meu próprio ritmo, sem me comparar com os outros. Ele também aconselhava a prever mentalmente o dia, imaginando como reuniões, decisões e eventos se desenrolariam, não com medo, mas com confiança e intenção. Isso não é controlar o futuro, mas ajustar o navegador do estado interior para não ser arrastado pelas ondas externas. Quem não decidiu pela manhã quem é, perder-se-á à noite entre papéis alheios, disse ele. Para Mikuláš, o alinhamento não era psicologia abstrata, mas um hábito energético concreto que fortalece a psique, reduz o estresse e cria resiliência. Ele também considerava a oração, o silêncio e a gratidão como práticas naturais de autoalinhamento matinal. Mesmo para quem está longe da religião, ele escreveu: você não precisa ser um santo, mas deve estar atento ao seu mundo interior. Em vez de ler notícias, ouvir queixas ou repreender-se ao espelho pela manhã, Mikuláš aconselhava: desperte com atenção para si mesmo. Fale consigo como com aquele de quem o seu destino depende, pois essa é a verdade. Ele também alertava contra o hábito de começar o dia com queixas ou lamentações internas. Quem acorda com "lá vamos nós de novo" vive o dia como um fardo, não como uma oportunidade. O hábito de alinhar-se internamente torna a pessoa menos dependente das circunstâncias externas. O mundo não ficará mais calmo, mas você ficará. E isso proporciona uma enorme vantagem no mundo atual de sobrecarga, ansiedade e caos. Como Mikuláš disse: dê a si mesmo um vetor no início de cada dia e deixe o resto do dia provar que você tinha razão. Comece o dia no silêncio e encontrará uma âncora interna. Mikuláš atribuía enorme importância ao silêncio, especialmente nas horas da manhã, quando a mente ainda não está capturada pelo ruído externo
e o corpo ainda não está imerso na agitação. Ele disse: só ligue o dia depois de ter ouvido o silêncio dentro de si. Apenas nele se pode encontrar um ponto de ancoragem. No mundo moderno, o ser humano não acorda com sons naturais, mas com sinais alarmantes do telefone, da televisão, de notificações. Mikuláš, porém, insistia: é precisamente o silêncio matinal, físico e mental, que confere força, clareza e equilíbrio interior. Isso não é perda de tempo, é um retorno a si mesmo. Ele aconselhava passar pelo menos 5 a 10 minutos pela manhã em silêncio absoluto. Não falar, não verificar o telefone, não ligar música, apenas sentar, olhar pela janela, ouvir a respiração, ser. Isso pode parecer uma ocupação vazia, mas na verdade é a prática mais poderosa de conexão consigo mesmo. Mikuláš escreveu: silêncio não é a ausência de som, mas a ausência de vozes estranhas na sua cabeça. Onde há silêncio, há a possibilidade de se ouvir. Ele acreditava que na quietude matinal a consciência se calibra, emoções excessivas são dissipadas, pensamentos são esclarecidos e a energia é equilibrada. Ele enfatizava que o silêncio cura o sistema nervoso melhor do que qualquer pílula, especialmente quando repetido diariamente. Torna-se um apoio, fortalece a psique, forma resiliência. Quem começa o dia em silêncio é menos dependente do ruído externo. Mikuláš até aconselhava a não levantar a voz, se não fosse necessário, a dar tempo às cordas vocais e ao aparelho fonador para entrar no ritmo, à consciência, para se sintonizar com a ordem interna. É impressionante o quanto se torna claro quando simplesmente não se fala por alguns minutos e não se ouve nada desnecessário. Ele também aconselhava, durante o silêncio, a prestar atenção à respiração. Não alterá-la intencionalmente, mas simplesmente observá-la. Isso é o início do contato com o corpo, com a alma. É o início da atenção plena, que então acompanhará o dia todo. Ele escreveu: o silêncio matinal é como uma âncora no mar tempestuoso. Sem ele, você será arrastado para onde não queria ir. E ele estava certo. Quem começa o dia com pressa e ruído perde a conexão consigo mesmo e, assim, torna-se vulnerável a tudo o que acontece ao seu redor. Faça do silêncio seu aliado matinal. Não o tema, não o preencha com ações desnecessárias. Apenas esteja consigo. No silêncio nascem os melhores pensamentos, as decisões mais honestas e a energia mais forte. Como Mikuláš disse, se você ouve o silêncio pela manhã, você ouve sua própria vida verdadeira, ainda intocada pelas vozes dos outros. Repita todos os dias. Apenas a regularidade traz resultados. Alexander Mikuláš sabia que, no mundo de pressa e distrações, a força mais subestimada é a disciplina. Não fanática, não forçada, mas consciente. Fazer coisas simples todos os dias sabendo que nelas reside um poder enorme. Ele escreveu: a sistemática vence a doença, o cansaço e a velhice. Ela faz o que nenhum medicamento pode fazer. A regularidade das práticas matinais, o despertar suave, a vibração, as aplicações de água, o treino mental, a caminhada, a alimentação leve, o alinhamento da consciência e o silêncio criam um efeito de força acumulada. Não é uma inspiração única, nem um flash de motivação, mas uma reestruturação profunda de todo o sistema de vida. Mikuláš advertia: um dia com uma manhã correta é bom, mas 100 desses dias são uma nova vida. Ele comparava a saúde a um mecanismo técnico. As peças podem ser excelentes, mas se o motor for ligado apenas ocasionalmente, ele avaria. Somente ritmo, repetição e sistemática criam confiabilidade. Ele também escreveu: não basta saber como fazer, é preciso fazê-lo quando não se tem vontade, porque é nesse momento que se cresce ou se desiste. Para ele, os rituais matinais não eram apenas um hábito útil, mas um método de educação do caráter, paciência, força de vontade e autorrespeito. Ele notou que o resultado chega imperceptivelmente, não no segundo dia, nem após uma semana. Mas de repente, em algum momento, percebe-se que se acorda mais facilmente, pensa-se com mais clareza, deixou-se de ficar doente, tornou-se mais calmo e confiante. E tudo isso devido a ações que antes pareciam demasiado simples para serem mágicas. Ele chamava seu sistema de anti-envelhecimento pela regularidade consciente e repetia: se você quer viver muito, aprenda a viver cada dia corretamente da mesma forma. Não há tédio nisso, há sabedoria. Muitos procuram caminhos complicados, procedimentos caros, métodos secretos, pílulas, mas Mikuláš afirmava: a simplicidade que se torna regularidade é mais forte do que qualquer invenção. Portanto, o maior segredo sobre o qual se cala não é uma fórmula mágica, é o que todos sabem, mas poucos fazem:
repetir, repetir, repetir. Com amor a si mesmo, com respeito pela vida, com confiança no resultado. E um dia você acordará e compreenderá, a vida mudou. E tudo começou com uma manhã simples. Buscamos mudanças frequentemente no exterior, em novos empreendimentos, pessoas, oportunidades, mas a verdade é que a mudança não começa na segunda-feira, em janeiro, ou numa crise. Ela começa pela manhã, consigo mesmo. A manhã é a janela sagrada onde você se fortalece ou se trai novamente. Mikuláš não era um mágico ou guru. Ele foi um engenheiro que aprendeu a prolongar a vida, purificar o corpo e fortalecer a mente, sem medicamentos e fanatismo. Seu sistema é simples, e é precisamente nessa simplicidade que reside a força, pois não exige condições ideais. Exige apenas uma coisa: repeti-lo com amor por si mesmo. Se você deseja uma mente clara, um corpo forte e uma alma tranquila, comece amanhã, não adie. Faça como uma escolha, um desafio a si mesmo, um ato de respeito pelo seu tempo nesta terra. Você já sabe como despertar suavemente, como ativar a circulação, como carregar o cérebro, como purificar corpo e pensamentos, como caminhar, como se alimentar, como se ouvir no silêncio. Resta apenas uma coisa: confiar nesta prática e fazê-la todos os dias.